A Igreja Internacional Aliança com Cristo apresenta programa Fonte de Vida. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir. Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que eram colocados aos seus pés. E ele curou a todos. Amém? Pai, em nome de Jesus, esta palavra, meu Deus, que nós acabamos de ler, por si própria, já traz a revelação do que o Senhor tem poder para fazer. Mas nós queremos, meu Deus, que o Senhor venha abrir a mente e o coração de cada um, para que aprendam e para que a fé venha nascer em seus corações, porque essa é a condição de se receber a bênção do Senhor. Então, meu Deus, cativa esta mente, cativa este coração, tira todo o sono, cansaço, toda a preocupação com o dia de amanhã, toda a ansiedade, toda a fadiga, tudo aquilo que possa impedir esta pessoa de absorver tudo o que acontece nesse culto. Nós repreendemos agora. Tira, meu Deus, do nosso meio todo empecilho, toda barreira, toda a força contrária, todo o espírito maligno, tudo e todos aqueles que têm se levantado contra essas vidas, que não prevaleçam em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu coloco em tuas mãos essas vidas que aqui estão e peço a ti também que guarde e proteja todos os nossos entes queridos que estão em nossos lares, guardando, Pai, nossos familiares, guardando o que nós temos, pouco ou muito, que venha a ser guardado e protegido pelo Senhor, porque enquanto estamos aqui, o inimigo não terá poder de tocar em tudo que nos pertence e todos quanto amamos. Assim cremos que a proteção divina está sobre a nossa vida, para louvor e glória do seu nome. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente e aplauda o Senhor bem forte mesmo. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos procurar ser breve na mensagem, porque nós queremos ungir e orar por todos vocês. Quem acredita na oração da fé? Você já descobriu por que muitas vezes você recebe oração e às vezes o milagre não acontece? Você já se perguntou isso? Já se perguntou? Irmãos, existe uma lei, e esta lei bíblica nos ensina a definição de como alcançar as bênçãos de Deus. A oração é o que nos leva a ter contato com Deus. A oração é falar com Deus, como eu falo com você aqui. É apresentar a Deus as nossas ansiedades, é apresentar e colocar em suas mãos tudo aquilo que para nós é impossível resolver. Mas a oração também, nós podemos adorar, magnificar,
exaltar a Deus, reconhecendo assim a sua grandeza. Então, primeiro você tem que, na sua oração, vou te ensinar a fazer uma oração muito simples e eficaz. Você nunca pode chegar diante de Deus assim: Deus, me dá isso, me dá aquilo. Você já dobra o seu joelho pedindo algo para Deus. Não, vou te explicar uma coisa. Eu não sei se já aconteceu isso com alguns irmãos aqui, mas vou te explicar aqui. Esses dias, o pastor Isabel começou a ficar boazinha demais comigo. E ela: oi, amor, você já jantou? Você já almoçou? Amor, você está cheiroso hoje. E aí tem. Daqui a pouco ela começou a falar algumas coisas assim, né? Elogiando. E ela sempre elogia a gente, mas tem vezes que exagera um pouco. Aí eu brinquei com ela. Eu disse assim: você está querendo alguma coisa? Ela começou a trabalhar no meu coração, antes de pedir. Isso é sabedoria. Você não sabia, não? Aprenda, irmãs. Quando você fizer alguma coisa do marido, não chega assim: você tem que dar porque você é o homem da casa. Não, você vai perder. Você não vai ganhar. Você tem que chegar, ainda que tiver faltando 3 dentes nele, você fala: que sorriso. Aí ele vai rir mais ainda. Você vai fazer o sinal da cruz e falar: meu Deus, tem misericórdia. Irmãos, quando você quer algo de alguém, você não chega pedindo sem educação. Você procura preparar aquela pessoa quando você vai pedir alguma coisa. Isso é natural. Que são pessoas falhas, pecadoras. Porque quando você elogia, quando você reconhece as virtudes daquela pessoa, e quando você chega para pedir alguma coisa para ela, dificilmente ela vai dizer não a você. Sabia disso? Ela só vai dizer não para você se ela não tiver a condição para realizar aquilo que você pediu para ela. Mas quando você reconhece as virtudes daquela pessoa, quando você elogia aquela pessoa, então essa pessoa vai ficar tão grata, que quando você pedir alguma coisa para ela, ela não vai pensar 2 vezes em estender a mão para você. Agora, por que a gente não pede coisas para pessoas que estão brigadas com a gente? Pessoas que não gostam da gente. É difícil você pedir alguma coisa para pessoas que não suportam você, ou que você magoou. Você magoou a pessoa, depois você vai lá pedir alguma coisa, ou uma bênção, vai pedir um dinheiro emprestado. Você tem coragem de fazer isso? Não, você vai procurar alguém, né, que está em comunhão com você, e uma pessoa que você acredita que gosta de você. Agora preste atenção, quando você chega diante de Deus, como você tem chegado diante de Deus? Tem chegado: ai Deus, eu não aguento mais essa vida, você, por favor, faz alguma coisa. Você não reconhece a grandeza dele, você não exalta ele, você não glorifica ele, você não reconhece as virtudes dele, e quando você pede, você quer que ele diga: eis-me aqui. Primeiro, Deus não é empregado de ninguém, ele é Senhor. Repete comigo: Deus é Senhor. Senhor na Bíblia significa autoridade maior. Ele é autoridade. E como que você chega diante de uma autoridade? Você chega se humilhando diante dela, porque você precisa do favor dela. Irmãos, reconheça quem você é diante da grandeza de Deus, então você vai saber como chegar diante de Deus. Reconhecendo quem Ele é, declarando a Ele as virtudes que Ele tem, reconhecendo o seu poder, a sua glória, e acima de tudo, que você não é merecedor, e que você depende da misericórdia dEle para receber a sua petição. Nunca chegue diante de Deus dizendo: Deus, o Senhor não está vendo? Deus, eu mereço. Não faça isso, você vai perder a bênção. Eu fui para a igreja, fiz a campanha e o Senhor não me deu. Não faça isso. Porque tudo que você faz, que eu faço, ainda assim, não nos torna merecedor de nada. É por isso que quando nós vamos chegar até Deus em oração, você chega até Deus em nome de
Jesus, porque só Ele é digno, só Ele é digno, e no nome dEle nós fomos justificados pelo seu sacrifício. Então, em nome dEle, o Senhor vai me abençoar pela sua infinita graça e misericórdia. Amém? Então, quando você chegar diante de Deus, procure elogiar Ele. Elogia Deus. Fala, ô Pai, se chama Deus de Paizinho. No Antigo Testamento, Deus era conhecido como Senhor, mas no Novo Testamento Ele foi conhecido como Pai. Jesus veio revelar Deus não como Senhor, mas como Pai. Isso é, Ele é Senhor, mas Ele também é Pai. Um exemplo, o meu pai, eu chamava Ele de Senhor, mas Ele era o meu Pai. Reconheça que Deus é supremo, mas não se esqueça que Ele é Pai. E o pai que ama o filho vai dar boas coisas ao seu filho. Não é isso que Jesus ensinou? Imagine se o seu filho pedir para você um pão, você vai dar uma pedra. Não foi isso que Jesus falou no Evangelho de São Lucas? Se ele pedir um ovo, você vai dar uma serpente? Aí ele disse assim: se você, pai, que é mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Nosso Deus é melhor do que qualquer pai aqui na terra. Ele é o Pai Supremo, Ele é o Pai modelo. Ele só dá aquilo que é bom para nós. Agora preste atenção, quando você for falar com Deus, é uma das causas que pessoas não têm recebido. Quando você for falar com Deus, reconheça quem Ele é. Chega diante dele na humildade. Não chega brigando com Deus, pensando que Deus é aparente. E daí, Deus, como é que é? Você vai fazer ou não vai? Não aguento mais. Já fiz a campanha das pedras do Jordão, as cabritas de Jacó. Eu já fiz de tudo. E nada aconteceu. Não. Diga, Deus, pela sua infinita misericórdia, me ajuda, Senhor. Me acode, meu Deus. Eu preciso da tua bênção. Você entendeu? É assim que você chega diante dele. Aí quando você elogiar bastante Deus, quando você fala: Pai, o senhor não tem aí uma bênção de pagar aluguel, não? Aí Deus vai olhar e falar: puxa, ele reconhece que eu sou Deus, que eu sou Pai, que eu sou grande, poderoso, doador da prata. Se eu falar que não, ele vai desconfiar de mim. Então Deus vai te abençoar. Reconheça isso. Amém? Amém. Amém? Amém. E acredite que Ele ouve e responde. A fé é primordial. Então, quando você pedir algo para Deus, acredite que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Amém. Quantos aqui têm orado? Quantos aqui têm orado? Seja sincero. Não precisa nem levantar a mão, tá? Não pedi, mas se você... Seja sincero. Quantos aqui têm orado? Acredite, a oração é um diálogo que você tem com Deus. Você não pode falar que conhece uma pessoa se você não caminha com ela e você não sabe nada dela. Você pode dar um falso testemunho e você nunca pode ser testemunha dessa pessoa. A Bíblia fala que nós devemos ser testemunhas de Cristo. Como seremos testemunhas se não o conhecemos? Se não conhecemos quem Ele é, suas atitudes, suas maneiras, não conhecemos, como nós vamos ser testemunhas de Cristo se nós não o conhecemos? Como você fala que é filho de Deus? Como que você fala que Jesus Cristo é o seu Senhor, se você não tem comunhão com Ele? Essa comunhão é dada na leitura da Bíblia e na oração. A leitura faz com que você conheça quem Ele é, e a oração faz com que você tenha intimidade com Ele. Amém? Às vezes tem pessoas que ouvem falar de Deus, mas tem pessoas que conhecem Deus de ver a sua glória, de ver a sua manifestação. Aleluia. Jó chegou a uma conclusão, depois de tantas coisas que aconteceram na vida dele. Ele falou assim: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, porém agora os meus olhos te veem. Nós temos que ver a glória de Deus. Amém? Irmãos, não estou tirando crédito de se ouvir a palavra, mas olha, chega de blá blá blá, né, irmão? Já está na hora de ver a glória de Deus. Está na hora de ver a coisa acontecer. Amém? Está na hora de vermos a glória de Deus na nossa vida. Diz a palavra do Senhor, que são parâmetros básicos para você ver a glória de Deus. É muito simples isso, tá?
Mas às vezes a gente tão corridão na vida, né? Chega diante de Deus de qualquer maneira e não recebe. Diz a palavra do Senhor que Jesus acabara de fazer um grande milagre nas proximidades de Tiro e Sidom, onde havia uma mulher estrangeira, Sirofenícia, que estava buscando a Jesus pela sua filha. E diz a palavra de Deus que essa mulher cananeia, que morava naquela região, se humilhou diante dele e recebeu a sua bênção. A filha dela foi liberta, os demônios saíram e algo maravilhoso aconteceu. E diz a palavra que após esse acontecimento, Jesus foi para outro lugar, conhecido como Lago da Galileia. Esse lago, existiam muitos pescadores ali. As pessoas vinham de longe para praticar a pesca como profissão. Por isso ali, sempre tinha uma multidão de pessoas ali, comercializando, pescando, vendendo seus peixes, tinha tudo ali. E ali tinha pessoas também estrangeiras, que vinham de outras cidades, de outras regiões e até de outro país, para serem pescadores. E nessa mesma Galileia, existia pessoas também que adoravam vários deuses, pessoas que adoravam todo tipo de Deus, porque de onde eles vinham, eles tinham a sua crença. De onde eles saíram, eles acreditavam em muitas coisas. E eles estavam aglomerados nesse lago, também conhecido como mar, de tão grande que era. E diz a palavra de Deus que Jesus justamente vai neste lugar, onde existe várias pessoas, de várias nações, em busca de um único propósito: prosperar na vida, trabalhar. Pessoas que praticavam a pesca como profissão, assim como os discípulos, alguns deles, também eram pescadores. Jesus não chega em um lugar por um acaso. Ele sabe muito bem quem está naquele lugar, e quem precisa da sua palavra, e quem precisa da sua bênção. Você pensa que Jesus não sabia que você estaria aqui? Jesus está aqui. E Ele não está aqui porque não tem o que fazer. Ele só está aqui porque você está aqui. Ele sabe que você vem de vários lugares para receber algo da parte de Deus. Ele sabe que você está passando luta, dificuldade, que você vem em busca de alguma coisa. Jesus sabia que lá, nesse lago da Galileia, existiam muitas pessoas que deixaram as famílias para buscar o sustento. Pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam problemáticas, sem contar as pessoas da própria Galileia. E diz a palavra de Deus que lá estava um aglomerado de pessoas, uma multidão de pessoas, tanto trabalhadores como pessoas que estavam ali para fazer outras coisas. E diz a palavra de Deus que Jesus encontrou ali um lugar alto. Jesus, ele era acostumado a se posicionar em um lugar onde existiam muitas pessoas, para que elas pudessem ouvir a sua voz, para que a voz dele ecoasse naquela planície. Então ele subiu um lugar alto, porque Jesus, conhecendo a lei da física, ele sabia que quando ele falasse em um lugar alto, a sua voz podia ser entendida, compreendida até a última pessoa que estava lá, porque não tinha um microfone como esse. Então Jesus subiu em um lugar alto, em um monte, e quando ele sobe naquele monte ele começa a ensinar, ele começa a falar. Outro motivo que Jesus subia no monte era para chamar a atenção das pessoas, porque sempre que uma pessoa tomava uma posição elevada ou subia em algum lugar, é porque essa pessoa queria falar alguma coisa a nível para que todos pudessem ouvir. Não era só para uma pessoa. Quando alguém subia no monte, alguma coisa, esse aí é um atalaia, alguma coisa ele vai falar, e não é só para mim, é para todo mundo. Então quando alguém começava a subir um monte para falar alguma coisa, um despertava o outro. Olha, está lá, alguma coisa está vindo aí, está tendo uma notícia aí, está vindo uma notícia aí, alguma coisa esse homem vai dizer. E quando Jesus sobe naquele monte, todo mundo para e começa a se aproximar para ouvir qual seria a notícia, porque a notícia era para todos. E quando ele sobe naquele monte, eu vou conjecturar aqui,
Para você entender, eu imagino que ele sobe lá e aquelas pessoas param tudo que está fazendo para ouvir qual é a notícia. Então Jesus diz: eu vim aqui para curar vocês, para salvar vocês e para libertar cada um de vocês. Eu tomo a liberdade para conjecturar e dizer que Jesus disse: vocês deixaram seus lares, suas famílias, vieram de tão longe para ganhar o seu sustento, mas eu estou aqui para dizer para vocês que hoje vocês vão receber o que vocês vieram buscar. Aleluia! Eu vou além dizendo que Jesus disse: quando você chegar na sua casa, as bênçãos já vai estar preparada para vocês. Eu vou além dizendo que Jesus disse: vocês estão aqui trabalhando, vocês estão aqui buscando o sustento, mas vocês estão preocupados com a família de vocês. Fique tranquilo, porque quem está aqui é maior do que o seu problema. Eu vim aqui para dizer que eu vou cuidar da sua casa, da sua família e dos seus filhos. Eu imagino que Jesus lança uma palavra diante daquela multidão, e aquela multidão começa a ficar admirada com as palavras e as mensagens de Jesus. Porque como um sacerdote tomava uma posição para falar alguma coisa, ou um sumo sacerdote, era para dizer isso: o coxo não pode entrar na igreja. Você tem defeito? Então você não pode entrar no templo. Você não tem dinheiro? Então você também não pode. Qual que é a sua posição? Quanto que você ganha? Os sacerdotes e sumos sacerdotes, por incrível que pareça, só davam atenção para as pessoas que podiam fazer alguma coisa por eles. Eles eram interesseiros. Eles não se doavam para pessoas humildes e pobres. Eles usavam até a lei de Moisés para fazer acepção de pessoa. Então aqueles que entravam no templo eram pessoas que aos olhos do sacerdote era perfeita. Então toda vez que um sacerdote falava alguma coisa, era uma palavra que causava divisão entre eles. Você pode, você não pode. Você pode, você não pode. Quem pode, quem não pode. É sempre assim. Aí chega Jesus e fala assim, sobe naquele monte e diz: vocês ouviram dizer, você pode, você não pode, mas eu vim para dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Sem acepção de pessoa. Não importa a sua classe social, não importa se você tem, se você não tem, se você é empresário, se você não é. Jesus chega naquele lugar e chama a atenção de todos, sem fazer acepções de pessoas. Está diante de vocês aqui um Deus que pode fazer um milagre na sua vida, independente do que você tenha para oferecer a Ele. Só uma coisa Deus pede para você. É o que Ele quis desde o início, desde a fundação. Desde quando Ele criou Adão e Eva, Ele só pediu uma coisa para Adão e Eva: me obedeça. É só, irmão. Se tem uma coisa que Deus tem buscado até hoje, é que obedeçamos a sua palavra, que creiamos na sua palavra e venhamos obedecer a sua palavra. Até porque só obedece aquele que crê. Um dos motivos da desobediência do povo é porque realmente eles não acreditam que a obediência traz boas consequências. Eles não acreditam. Se eu parar de fazer isso, eu não vou ganhar nada em troca, por que eu vou parar? Eles não acreditam. Eles não acreditam que quanto mais você agrada a Deus, quanto mais você crê em Deus, quanto mais você obedece a Deus, quanto mais você exerce a fé em Deus, eles não acreditam, meu irmão, que isso vai trazer benefícios para as suas vidas. Quanto mais você obedece a Deus, quanto mais você faz a vontade dEle, maiores benefícios vocês vão receber da parte de Deus. Esses dias eu estava no carro pedindo dinheiro para Deus. Vou falar. Meu Deus, dirigindo, ouvindo um hino e pedindo dinheiro. Entendeu? O negócio é o seguinte: o negócio está estreitando na igreja. Mas não é dinheiro para me passear, não. Hoje eu até pedi dinheiro para me passear. Falei para minha esposa, falei: amor, vamos orar? Ela falou: vamos. Mas vamos orar diferente? Como assim?
Eu estou precisando de umas férias, não estou aguentando mais. Aí falou assim, mas na moral, ué. Falei, Bel, eu preciso, uns 15 dias tá bom. Falei para ela, pelo menos 15 dias assim, ó. Não, irmão, sabe assim, é todo dia, irmão, é todo dia. Aí a gente é humano, né? Chega uma hora que a gente cansa, né? Cansado. Então aí às vezes a gente pede alguma coisa assim para Deus, né? Ô Deus, dá um dia. Eu na casa da sogra, pode ser na sogra mesmo. Ô Jesus, eu creio que Deus vai dar, quem crê? Aí você vai ficar 2 semanas sem ver o pastor. Estou orando para isso, irmão, para tirar 15 dias de descanso. Já vai para 1 ano. Eu não vou em lugar nenhum. Ano passado eu ainda tirei 5 dias. Não dá nem tempo, irmão. Mas eu estava no carro pedindo dinheiro para Deus, para resolver os problemas da igreja, para variar, né? E Deus, estou precisando de uma bênção aí, Senhor. Preciso da tua ajuda. Eu conversando com ele, converso com Deus como eu falo com você. Deus, eu preciso de ajuda, Senhor. Eu estou precisando de uma provisão aí. E eu sei que o Senhor tem para dar. O Senhor pode me ajudar, não pode? Faz um milagre aí, Deus. Eu preciso inteirar um dinheiro para pagar aluguel. Eu orando e adorando a Deus. De repente, o irmão Claudemir entra em contato comigo. Aí, pastor, tem uma benção aí. Tem um dízimo aí. Falei, amém. Ó, passa o número da conta que eu vou fazer, tal. Ele enrolou um dia e passou não. Aí eu vou fazer o depósito lá. Aí eu falei, meu Deus, tomara que seja o que eu preciso, né? Não, mas foi imediato. É justamente o que eu precisava para aquele dia. O Claudemir, quantos dias faz isso também? 10 dias. É o que eu precisava. Aí eu entendi que Deus é Deus que ouve a oração e que conhece as nossas necessidades. Meus irmãos, você tem que acreditar que Deus conhece a sua necessidade, que Deus conhece o que você precisa. Um dia eu estava indo na imobiliária, já contei para vocês? Não, vou contar. Estava indo na imobiliária para pagar o aluguel da igreja sem dinheiro. Eu não ia pagar. Ia pedir um prazo lá. Estava de R$4.500. Estava indo lá para pedir um lado. Dá mais uns dias aí para mim, né? Eu estava aí, quando eu estava virando a esquina e orando a Deus. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Toca no coração do homem lá, para ele se atribular com nós, né? Na hora que eu estou virando assim, tem um posto assim, na hora que eu estou virando ali a Avenida Paraná para ir na imobiliária, chega uma mensagem do meu celular. Eu tinha acabado de orar, irmãos, acabado de orar. Chega uma mensagem no meu celular. Quando eu vejo a mensagem, vou ver o que é. Está lá, paz, pastor Márcio. R$5.500 depositado na conta da igreja. É dízimo. Eu só virei o carro. Fui lá, peguei o dinheiro. Eu ia lá para pedir prazo, eu cheguei lá para pagar em dia. Mas é coisa assim, ó. Se você crê, Deus vai ouvir o seu clamor. Irmãos, eu quero que você entenda que as coisas de Deus não é complicada como você pensa. Parece que não tem benefício servir a Deus. Parece que não tem benefício fazer a vontade de Deus. Aí eu estava orando a Deus, como eu disse para você, pedindo as bênçãos de Deus, Ele sempre me ouvindo. Mas o Senhor me disse uma coisa no carro. Ele disse assim para mim: me obedeça. Eu ouvi a voz de Deus dentro do meu carro dizendo: meu filho, apenas me obedeça. Ele estava dizendo assim, ó, me obedeça, e tudo que você pedir eu vou te dar. Se você agradar o coração de Deus, quando você precisar dele, Ele vai dizer: eis-me aqui. Mas se você for rebelde ao Senhor, se você não obedecer a Deus, se você quiser fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, então você vai perder os benefícios de Deus para a sua vida. Então você vai lutar com as suas próprias forças e vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Mas se você obedecer a Deus, fazendo a vontade de Deus,
então a sua força será esse Deus que você está servindo. As suas guerras serão as guerras de Deus. E os seus inimigos também serão os inimigos de Deus. Deus vai estar com você. Diante de uma batalha, Deus vai falar como disse para Josafá. Josafá estava lá, Deus tem misericórdia, está vindo aí uma grande multidão. Milhares e milhares contra nós. Em nós não há força alguma, porém meus olhos estão postos em ti. Olha a oração desse homem. Deus levanta o profeta no meio do povo e diz assim: assim diz o Senhor, Josafá e a todo o povo, crede no Senhor teu Deus e estarás seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Ficai de pé e vede o grande livramento que vos dará o Senhor. Porque nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Irmão, quando você agrada a Deus, quando você obedece a Deus, Ele vai lutar por você, Ele vai guerrear por você. Aí aquela grande multidão que veio para destruir o povo de Deus, sabe o que aconteceu? Josafá só ficou de pé para ver mesmo. Eram os inimigos que tinham uma rixa antiga e se uniram para destruir o povo de Deus. Que é assim, para destruir você até os inimigos se juntam. Até quem não gosta. Esses dias lá na igreja tinha dois irmãos que estavam brigados. Estavam brigados mesmo, eu tive que fazer uma luta para reconciliar eles. Aí veio um converseiro lá contra a minha vida, eu fui ver os dois. Olha que legal, fizeram paz. Amiguinhos. Falei, rapaz, não sabia se vocês estavam em comunhão, não. Se uniram. Ai, você morre no meio. Aí se uniram para destruir o povo de Deus. Mas tinha uma rixa antiga. Aí quando eles estavam lá, os da montanha de Seir e os outros inimigos, quando eles foram para destruir o povo de Deus, Josafá e o seu exército, aí um olhou para o outro e falou assim: rapaz, foi você aqui. Eu? É mesmo. Foi eu mesmo. Aí começaram a brigar entre eles. Resumindo, um matou o outro. A Bíblia diz que se mataram entre si, sem sobrar um homem. Deus estava dizendo que colocou uma rixa entre eles e eles se mataram sozinhos. Não sobrou nenhum. Isso quer dizer que um matou o outro. Foi matando, um matou o outro. Que sobrou dois, um matou o outro. Só Deus para fazer isso aí. Para não sobrar nenhum, irmão. Então fica tranquilo que seus inimigos vão se matar sozinhos. Fique em paz. Fique em paz. Vai se matar literalmente, né, irmão? Vai morrendo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando, irmão, que dos seus inimigos cuida Deus. Apenas adore ao Senhor. Sabe o que Josafá fez? Josafá pegou os levitas, aqueles que adoram a Deus, e colocou na frente da batalha. Ao invés de colocar os flecheiros, né? Os caras armados, não. Colocou os levitas. Aleluia, glória a Deus, oh, aleluia. Agora foi para a guerra os levitas. Deus está aqui. Os inimigos se arrebentou um ao outro, aí eles cantando. Não precisou nem lutar. Como Deus disse, creia no Senhor teu Deus e você vai estar seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. Porque nessa peleja não tereis que pelejar. Aplauda esse Deus por isso. Aplauda esse Deus por isso. E diz a palavra de Deus que Jesus sobe no monte para trazer a boa notícia para o povo, para falar com eles. E a multidão congrega para ouvir Jesus. E Jesus começa a falar. E Jesus começa a ensinar. Quando Jesus percebe que a fé está no coração do povo, porque Jesus, ele fala, e através da sua palavra, se acreditarmos na sua palavra, então ela acontece na nossa vida. Ela acontece. Se você for ficar olhando os obstáculos da vida e duvidar do poder de Deus, você vai voltar para casa da forma que você está. Mas se você entrar aqui e acreditar no que eu estou dizendo, você vai sair daqui transformado com o seu milagre. Aleluia. Você vai sair daqui restaurado e curado em nome de Jesus. Lá estava aquela multidão sofrendo. Lá estava. A Bíblia diz que quando Jesus se assentou no monte, como eu disse para você, chama a atenção, e o povo sabia quem era Jesus, foram até Jesus grandes multidões.
E essas pessoas que foram até Jesus, levaram com elas coxos, aleijados, pessoas endemoniadas, pessoas oprimidas, pessoas que sofriam. O meu irmão, foram até Jesus grandes multidões, levando. Já era uma multidão de pessoas lá. E quando viram Jesus subindo no monte, falou assim: aí tem mistério. Esse tal Jesus aí faz a coisa acontecer. Foram até ele e levaram seus parentes, seus amigos, seus companheiros que estavam problemáticos. Eles levaram até Jesus pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam oprimidas, coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. E eles colocavam aos pés de Jesus, isso é, colocavam ao pé do monte onde estava Jesus. Essa atitude chamou a atenção de Deus. Quando você procura ajudar alguém, quando você traz uma pessoa que precisa de um milagre, Deus só não abençoa a pessoa que você trouxe, mas Ele abençoa você também. Quando você se preocupa com alguém, Deus se preocupa com você. Quando você faz alguma coisa por alguém, Deus faz alguma coisa por você. Por isso, quando eu faço algo para o pastor Marcos, eu não espero dele a minha recompensa. Porque quando eu faço algo para ele, Deus vai fazer por mim. É por isso que eu não posso dar nada para ninguém com uma mão e com a outra esperar algo em troca. Não. Miserável sou eu. Se eu já estou ajudando o camarada, é sinal que ele não tem para me dar, né? Mas eu quero te ensinar uma coisa. Quando você fizer alguma coisa para alguém, seja ela qual for, então você não vai mais olhar quem você vai ajudar. Você não vai ficar mais escolhendo quem você vai ajudar. Sabe por quê? Porque você não vai esperar a recompensa dela. Você vai fazer para a pessoa que não tem nada para te dar. Porque quem vai te recompensar é aquele lá de cima, que tem poder para fazer isso. Dono de todas as coisas. Diz a palavra de Deus que eles levaram essas pessoas até Jesus, colocaram ao pé do monte, aos pés de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele curou todo mundo. Ele não deixou ninguém voltar para casa da forma que estava. Por um único motivo. A pessoa que trouxe aquela é porque acreditava que ia curar. E a pessoa que aceitou ser levada é porque acreditava no testemunho da pessoa que levou ele. Vamos lá, porque ele vai te curar. Por que não se lembrar da história do aleijado, que foi transportado por 4 homens em uma casa onde Jesus estava pregando? Grande era a multidão, abriram o telhado da casa e desceram aonde estava Jesus. Pelo telhado desceram o aleijado. A Bíblia diz que Jesus olhou e vendo-lhes a fé, vendo-lhes no plural, viu a fé daqueles homens, disse ao paralítico: perdoado te são os seus pecados. E alguém dizia: quem é ele para perdoar pecado? Jesus, conhecendo a intenção do coração daquelas pessoas, disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, te digo, paralítico, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico levantou, salvo e curado. Porque Jesus viu a fé daqueles homens. Fé de quem aceitou ser levado e fé de quem convidou a pessoa para ir. Oh, meu irmão, Deus vai honrar a sua fé. Aleluia. Deus vai honrar a sua fé. Não duvide do que Deus tem poder para fazer. Não ouse a duvidar de Deus. Olha, quando você duvida de Deus, você chama ele de mentiroso. Isso é grave. O pai da mentira é o diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Quando a Bíblia diz que Jesus cura, salva e liberta, e você duvida, você chama ele de mentiroso.
Então o requisito para se receber milagres, a bênção, a restauração, seja lá o que for, é a sua fé. Porque quando você crê em Deus, você exalta a divindade de Deus. Você reconhece que Ele é verdadeiro. E quem reconhece que Ele é verdadeiro, recebe a libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Quando você crê nele, Ele é a verdade. Mas se você não crê nele, como que você está conhecendo a verdade, se você não acredita nele? Então você está chamando ele de mentiroso. Está escrito aqui, mas eu não. Está escrito aqui que não pode, mas eu não. Está escrito aqui que não deve, que deve, que não deve, mas eu não. Estou nem aí. Você chama Deus de mentiroso? Está falando aqui que Ele cura, salva e liberte, se fizer isso Ele vai fazer, mas eu não vou fazer não. Então você não crê. Então como nós vamos receber o milagre de Deus? Então você entende? Porque se Deus é bom, por que Ele já não fez algo lindo na minha vida, né? Se Deus é bom, por que tem tanta gente sofrendo? Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Por quê? Por quê? Por quê e por quê? Eu te respondo. Porque tudo é possível somente aquele que crê. O meu justo viverá pela fé, diz a Bíblia, e se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Porque se Deus não colocasse esse mecanismo espiritual, fé, para se obter sucesso, então não precisaria Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Ele ia abençoar todo mundo, não precisava se acreditar nele. Mas esse é o requisito fundamental para se obter sucesso, através dele. Amém? Amém? Por isso a palavra é pregada aqui. Por isso a palavra é pregada onde você vai, na sua igreja, se você tem a sua igreja. Por isso você vai na missa, você vai na igreja evangélica, você vai para ouvir a palavra, porque a palavra traz fé. A palavra revela quem é Deus, e se você crê quem é Deus, então você vai receber as bênçãos de Deus. Jesus, olhando aquela multidão, viu que eles tinham fé, porque aceitaram o chamado de ir até Ele. Então Jesus pegou e curou todo mundo. Curou todo mundo. Paralítico, levanta. Coxo, levanta. Cego, enxerga. Mudo, fala. Vai falar demais, fala. Foi curando todo mundo. Foi libertando todo mundo. As pessoas que trouxeram os doentes, não precisou levar de volta, porque elas foram caminhando. Elas voltaram sozinhas. Vieram carregadas, mas voltaram com as suas pernas, enxergando, ouvindo. Não precisaram mais ser transportadas. Isso é, tem um tempo que você é carregado por alguém. Mas vai chegar o teu tempo, e eu creio que é hoje, de você começar a caminhar sozinho. Sempre é assim. Sempre há um tempo de alguém te ajudar. Um dia eu estava indo para a igreja, eu e a minha esposa, naquele dia eu tinha estudo teológico, naquele dia eu não sei, eu nunca faltei teologia. E eu disse assim, amor, eu vou para a igreja hoje. Ela falou, amor, mas é a sua teologia. Eu falei, se arruma, vamos para a igreja. Mas é teologia. Eu falei, é só hoje. Não sei porque, estou sentindo de Deus de ir para a igreja. 40 minutos para chegar na igreja, a pé. Eu falei, vai, não bota o tamancão não, bota um sapatinho embaixo aí, vamos vazar. E ó, no meio do caminho, 2 mendigos. Encontramos. E o lugar que eu sempre ia, eu falei, mas amor, vamos por aqui hoje? Ela falou, mas por aqui? Você nem conhece o caminho? Eu falei, mas vamos por aqui hoje. Porque nada acontece por um acaso. 2 mendigos, um de um lado, do outro, pedindo comida. A hora que eu estava passando com a Bíblia, um deles disse assim, ô moço, você não tem um fósforo? Eu disse, eu não tenho. Aí ele olhou e falou, oh, desculpa, rapaz, eu achei que você é crente, né? Eu falei, sou. Ah, então você não fuma? Eu falei, não fumo. Mas nem quando eu não era crente eu não fumava, eu falei para ele. Nem quando eu não era crente. Aí ele falou assim, ah, eu também já carreguei uma Bíblia dessa. Ah, para aí, né? Não sou mais nada. Eu falei assim, ah, é? Qual é o seu nome? Disse Valdir. Eu falei, Valdir, tudo bem? Dei um abraço nele. Ele, eu estou todo sujo, falei, dá um abraço aqui. Isso aqui é minha esposa, não precisa abraçar não. Fica aí, dá a mão, sabe? Verdade, eu disse,
Porque, irmão, quando você leva alguém, você tem que crer. É ou não é? Aí eu conversei um pouco com ele falou para mim que ele era afastado e tal, do outro lado o outro mendigo pedindo comida. Aí nisso a mulher veio e trouxe um negócio cheio de comida, tudo misturado lá. Eu olhei e falei, Aí o outro chegou também e falou, não consegui nada lá não. Aí ele falou assim, vem cá, que o rapaz está falando comigo aqui. Aí o outro chegou também, e eu disse para ele, conversando com ele, falei, vocês não querem ir na igreja comigo não? Aí o nome dele é Valdir. Aí o Valdir disse assim, como que eu vou na igreja desse jeito? Eu falei, vamos comigo. Vamos, eu e minha esposa está aqui, você vai com a gente. Eu vou fazer vocês morrer de vergonha. Eu falei, não rapaz, vamos lá, você senta do nosso lado. Então vamos. Olhou para o outro e falou, vamos? O outro falou assim, rapaz, não vamos não. Ele falou, vamos. Vamos, o rapaz está convidando aqui, vamos. Falei, vamos embora. Peguei os dois e vamos embora. Aí eu e a minha esposa fomos conversando com ele, 20 minutos até chegar lá. Aí ele falou assim, onde que é essa igreja? Não chegava nunca. Eu falei, nós já estamos chegando, irmão. Porque tem gente que acha que tem que ter carro para fazer a obra de Deus, né, irmão? Você faz a obra de Deus se você quiser. Não precisa ter muita coisa para fazer, não. Só ter a palavra no coração. Só o que você precisa. Aí, meu irmão, chegamos lá na igreja, justamente. Quando nós chegamos, todo mundo olhando. A pastora Isabelzinha, né, chamada Isabelzinha, olhou para mim. Falei assim, quer achar um lugar para 4. Não foi difícil, não. Nós ia passando o povinho ali. E aqui, ó. Pensa num homem cheiroso. O mistério estava profundo, irmão. O Valdir, ele não tinha nem dentes na boca, irmão. Ele ia rir e fazia. Pensa no varão provado. E o outro lá, que eu não lembro o nome dele, esqueci o nome dele. Aí levei para a igreja. Aí na hora da oferta, para fazer obra de Deus também não precisa ter muito dinheiro não, viu? Só se for fazer coisas maiores, mas para começar não precisa ter dinheiro não. Chegou na hora da oferta, eu não tinha nem R$1 para dar, nem a minha esposa. Aí o Valdir olhou, não tem dinheiro não? Eu falei, não tem dinheiro não. Sabe o que ele fez? Sentou na cadeira, tirou o sapato. Ele não sabia o sapato. Eu falei, o que você vai fazer, não? Essa secada aí. Tirou assim. Um monte de moeda dentro do sapato. Um monte de moeda. Ele chegou para mim. Ó, irmã, deu um dinheiro para minha esposa. Ó, para você também. Dá de oferta. O mendigo me deu dinheiro para dar oferta, rapaz. Isso é Deus. Estava tão provado que eu quase fiz no bolso e levei para casa. Ele me deu dinheiro para dar oferta. E demos a oferta. Na hora da oração ele foi para frente e foi liberto. Os demônios saíram dele, meu pastor orou. Foi algo maravilhoso, os dois. Na hora de vir embora, já vou orar por vocês. Na hora de vir embora, e para deixar esses coitados na rua. Aí a Isabel falou, pô, deixa eles ficar em casa só hoje. Eu falei, então vamos. Vocês querem ficar em casa? Não. Como nós queremos jogar? Não, vamos embora. Levamos para casa, irmão. Resumindo, os dois foram alcançados pelo poder de Deus. Foram salvos, libertos. Um ficou morando comigo 6 meses. O outro ficou 2 meses e voltou para a família. E esse que ficou 6 meses, que é o Valdir, já estava de paletó, gravata, já fazia a obra de Deus. E ele simplesmente desapareceu. Eu falo para vocês, esse homem sumiu do nada. Eu desconfio que esse homem era um anjo de Deus. Porque a Bíblia diz que muitos hospedaram anjos pensando que eram homens. Está na Bíblia. Porque depois disso, depois dessa atitude, o que eu ia ganhar de recompensa desses homens? Fala para mim. Eu e a minha esposa. Ele ficou fazendo parte da família. Sabe o que aconteceu? Olha aqui. Ele desapareceu.
E depois que esse homem sumiu, eu e a minha esposa ficamos, meu Deus, o que está acontecendo? Cadê esse homem? Sumiu. Depois disso, na sala da minha casa, foi onde eu comecei a pregar o Evangelho. Minha vida mudou depois desse dia. E hoje estou aqui pregando para vocês. Meu ministério começou ali. Depois que a minha mãe criticou, todo mundo criticou. Na inocência, como traz uma pessoa assim? Mas Deus estava provando o nosso amor pelas almas para poder confiar coisa maior. Eu sei que foi isso. E depois disso, Deus manifestou o seu poder na minha vida. Então eu digo para você, irmão, o que você tiver que fazer, faça, porque Deus vai te recompensar. Jesus curou todos. Deus vai curar você. Deus vai libertar você. Não estou duvidando, não. Estou crendo que Deus vai te abençoar hoje. Eu acredito que Deus vai fazer um milagre na sua vida hoje. Jesus aproveita aquela multidão para fazer algo tão maravilhoso que todos foram curados. E para encerrar, o povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel. Deixa eu te explicar esse último versículo. Todo o povo, eu disse para você, estrangeiros, louvou o Deus que é o nosso Deus. Isso é, eles abandonaram os seus deuses e adoraram o único Deus, Criador do céu e da terra, que é o Deus de Israel. É isso que eu quero, que eu tenho que explicar para alguns obreiros meus, que para você ir na casa de uma pessoa idólatra, que tem deuses estranhos, que acredita em heresias, em seitas, você não precisa falar mal da crença deles. É só fazer o que o Deus deles não faz. É verdade. Você não precisa ficar falando mal. Meu Deus, você está mexendo com a confiança daquela pessoa. Você não pode ofender a pessoa. Se você quer que aquela pessoa passe para o teu lado, ofereça algo melhor para ela. Eu não preciso falar mal de alguém. Eu só preciso apresentar algo melhor e essa pessoa vai estar do meu lado. Aprenda isso, meu irmão. Jesus não ficava aí falando mal nada, não. Ele curou todo mundo, fez um milagre, fez um rebuliço e todos se admiravam e adoraram o Deus de Israel, o nosso Deus. Pessoas estrangeiras que adoravam tantos deuses acreditaram em Jesus, sabe por quê? Porque Jesus revelou o poder do Pai. E nós vamos ver a glória de Deus aqui também. A Igreja Internacional Aliança com Cristo apresenta programa Fonte de Vida. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir. Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz.